Olá a todos, bem-vindos ao nosso curso de Princípios Básicos da Ressonância Magnética. Eu sou o professor Marcelo Mucionico e nessa segunda aula, no nosso segundo tópico, iremos abordar os seguintes temas: os núcleos ativos em ressonância magnética, o núcleo do hidrogênio e o núcleo de hidrogênio como magneto. Para começar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre os núcleos ativos em ressonância magnética. Na aula passada, nós estudamos o comportamento do átomo de hidrogênio. Vimos que o átomo de hidrogênio ele é composto de um núcleo e dentro desse núcleo nós temos duas partículas, os prótons, que têm carga elétrica positiva, e os nêutrons, que não possuem carga. Ao redor do nosso núcleo, nós temos outras partículas denominadas elétrons, e esses elétrons possuem carga elétrica negativa. Esses núcleos ativos, ou falando de próton, que compõem o núcleo do nosso átomo, a partir de agora, nós vamos considerá-los como sendo núcleos ativos. E esses núcleos ativos, eles têm uma característica quando submetidos a um campo magnético. Vamos lembrar que o campo magnético na ressonância ele é formado por um componente principal da máquina de ressonância chamado magneto. O magneto ele tem por função produzir um campo magnético forte, potente e o mais homogêneo possível. Quando esses núcleos ativos são colocados frente a um campo magnético, a tendência desses núcleos ativos é alinhar o seu eixo de rotação a esse campo magnético. E por que eles tendem a se alinhar esses eixos de rotação frente ao campo magnético? Porque esses núcleos ativos possuem um momento angular, o que comumente a gente chama de spin. E como esse núcleo ativo contém próton com carga elétrica positiva, eles vão apresentar carga elétrica, ok? Bom, quando a gente fala dos núcleos ativos em ressonância, a gente vai ter que lembrar da lei da indução eletromagnética. Essa lei estabelecida por Michel Faraday em 1833, e essa lei faz referência a três forças individuais desses núcleos ativos em ressonância. Ou seja, eles possuem movimento, eles possuem magnetismo e eles possuem carga elétrica. E nessa lei estabelecida por Faraday, ele afirma que, se existirem duas dessas forças, a terceira é automaticamente induzida. Então, se a gente for lembrar dos princípios, das propriedades desses núcleos ativos, vamos lembrar que o próton de hidrogênio ele apresenta um movimento, ele está em rotação, ele possui carga elétrica positiva e, através do movimento e através da carga elétrica, esse núcleo ativo possui a propriedade de magnetismo. Ok? Então, para que a gente comece a aprender parte da física da ressonância magnética,
os núcleos ativos em ressonância, que têm carga efetiva, nós já vimos isso, e estão em rotação, ou seja, aquela propriedade do spin, eles vão adquirir automaticamente um momento magnético e eles vão se alinhar a um campo magnético externo, ok? Essa é uma propriedade do nosso núcleo ativo da ressonância magnética. Nessa tabela aqui, nós estamos elencando todos os núcleos ativos em ressonância, correlacionados diretamente ao seu número de massa. Se nós formos perceber aqui nessa tabelinha, a gente está vendo que todos, os átomos que possuem número de massa ímpar, eles são considerados como núcleos ativos em ressonância, ok? E aí você vai falar assim, Marcelo, então eu poderia, entre aspas, que a gente fala, obter sinal do núcleo ativo chamado oxigênio, que tem um número de massa ímpar, 17. Sim, conseguiríamos fazer com que o oxigênio, que tem número de massa ímpar e é um núcleo ativo, tivesse a capacidade de emitir o sinal, de acordo com o tecido biológico onde ele se encontra, ok? Mas por que usamos o hidrogênio? Porque na aula passada vimos que quase de 70% a 80% do nosso corpo ele é formado pelas moléculas de água, e essas moléculas de água contêm tanto átomos de hidrogênio quanto átomos de oxigênio. No entanto, o hidrogênio também possui uma outra particularidade, que é, dentre esses núcleos ativos, o átomo de hidrogênio, ou mais específico, o próton do hidrogênio, é o que gira mais rápido dentro do nosso corpo, ok? Então, esse momento magnético que ele produz ao executar esse movimento de rotação de spin, ele é o maior de todos os outros núcleos ativos da ressonância magnética. Então, pelo fato de ele ser o mais abundante no nosso corpo e ter um momento magnético maior, ele que é utilizado para as imagens de ressonância magnética. Nós sempre vimos, e sempre estudamos que os nêutrons, que fazem parte do nosso núcleo do átomo, não têm carga elétrica, tá? No entanto, as suas partículas subatômicas, elas não apresentam um arranjo uniforme sobre a superfície do nosso núcleo. Então, esse desequilíbrio vai permitir que o núcleo em que se localiza o nêutron seja ativo em ressonância, ok? Contanto que o número de massa seja ímpar, ok? Se esse número de massa for par, nós não temos a caracterização desse núcleo ativo, ok? E como a gente vai falar em outras aulas, em outros tópicos, sobre o nosso núcleo ativo em ressonância, cabe lembrar então que o alinhamento desses núcleos ativos, quando submetidos a um campo magnético, ele é determinado como a somatória de cada momento magnético nuclear, e ele vai ser expresso com uma grandeza vetorial, um vetor, ok? E a força desse momento magnético, ele vai ser específica para cada núcleo, ok? Então, núcleo de hidrogênio, o núcleo de carbono, o núcleo de cálcio, o núcleo de potássio. E aí,
por causa dessa força do momento magnético, vai determinar a sensibilidade à ressonância magnética ou não, ok? Então, quando a gente vai falar então agora da ressonância, continuando, né, no nosso assunto sobre o princípio físico e básico da ressonância, a gente vai falar especificamente sobre o núcleo do hidrogênio, ok? Então, o isótopo do núcleo de hidrogênio, ele é chamado prótio, ok? Então, esse prótio é o núcleo ativo em ressonância utilizado na ressonância magnética clínica, ok? Nos nossos exames de rotina em ressonância magnética. Esse prótio, né, que é o isótopo do núcleo de hidrogênio, ele contém apenas um próton, né? Ele tem um número atômico e o número de massa iguais a 1, ok? Tá? E como eu disse no slide anterior, o prótio ele é empregado porque o hidrogênio é o mais abundante no nosso corpo e porque o seu prótio solitário fornece um momento magnético relativamente grande, ou seja, ele é o que está, né, girando, o que está executando o movimento de spin mais rápido dentro do nosso corpo. Então, essas duas características do nosso núcleo do hidrogênio vai permitir a utilização dessa chamada magnetização máxima que está disponível dentro do nosso tecido biológico, ok? Tá? Então, quando a gente vai começar a falar no geral sobre a ressonância, a partir desse ponto aqui nosso hoje, a gente vai sempre, né, que os termos spin, núcleo ou núcleo de hidrogênio forem empregados, a gente vai fazer referência a esse isótopo de hidrogênio em particular, que é o prótio, tá bom? Então isso fica marcado a partir de agora para as próximas, né, os próximos tópicos e as próximas aulas, ok? Então olha só, como que a gente vai então, né, conversar a respeito do núcleo de hidrogênio específico? E agora vamos conversar a respeito do núcleo de hidrogênio agindo como se fosse um magneto ou um ímã, ok? Então, olha só, as leis sobre o eletromagnetismo, elas afirmam que um campo magnético ele é criado quando uma partícula com carga elétrica se movimenta. Então, vamos relembrar? Se lembra o próton? Né? Ele tem carga elétrica positiva e ele está se movimentando, ok? Então, um núcleo de hidrogênio que tem um próton com carga elétrica positiva e está em rotação, ou seja, em movimento. Se ele estiver em movimento, esse núcleo de hidrogênio ele tem um campo magnético induzido em torno dele. Então, se ele tem um campo magnético induzido em torno dele, ele vai atuar como um pequeno magneto ou um pequeno ímã, ok? Tá? Esse magneto, né, que tem esse comportamento com o nosso núcleo de hidrogênio, né, ele contém um polo norte e um polo sul de força equivalente. Então, como que a gente representa toda essa, né, essa dinâmica do núcleo de hidrogênio como magneto? Nós vamos justamente aplicar nesse exato momento nessas três figuras aqui elencadas nesse slide, ok? Então, vamos lá. Daqui onde está o laser apontando da esquerda até a direita, ok? Tá? Então pense o seguinte, olha só, né? Quando a gente tem aqui representada essa bolinha em azul e essa seta aqui, né? Ó, esse vetor que a gente fala e tem a pontinha da seta. Nessa primeira figura, a gente está falando sobre o momento magnético. Então, se lembra? Quando o nosso próton de hidrogênio
ele está girando em torno do seu próprio eixo, ele vai criar um pequeno campo magnético à sua volta e ele vai ter um momento magnético, ok? Tá? Como que a gente representa esse momento magnético de cada núcleo? Através de um vetor. E aqui a gente tem do lado direito o vetor magnético, ok? Todo o momento magnético, que é representado por esse vetor magnético, ele tem um sentido e ele tem um tamanho, ok? O sentido, ele é representado por essa seta aqui. E o sentido do vetor magnético, tá bom? Vai designar para onde ele está girando. Está girando para cima, o norte dele, está girando para baixo, o polo norte dele, e ele vai ter um tamanho. Pode ser um tamanho grande, um tamanho pequeno, tá ok? Isso vai ser importante para compreender os princípios que regem a ressonância magnética quando eu submeto o meu paciente a um campo magnético, ok? E aqui a imagem do meio é a representação. Então, se eu tenho um próton de hidrogênio girando no seu próprio eixo, ele está criando um campo magnético na sua volta, ele se comporta como se fosse uma barra magnética. Então, ele vai ter polo norte, ele vai ter polo sul, ok? Então, isso vai ser muito importante agora para que a gente reconheça o que vai acontecer com esse núcleo de hidrogênio, que se comporta como um pequeno ímã, um magneto, for colocado lá, no equipamento da ressonância magnética, ok? Então, esse vai ser o princípio para que a gente compreenda o que acontece com esse núcleo de hidrogênio quando ele está presente dentro do nosso tecido biológico, e vamos colocar esse tecido biológico frente a um campo magnético estático, externo, parado, produzido pelo nosso componente na máquina de ressonância chamado magneto, ok? Então, espero vocês para a próxima aula, onde falaremos mais sobre esse comportamento desse núcleo de hidrogênio. Um abraço a todos, bons estudos.